Estudo sobre o Evangelho de João, parte 74, 27 de 3 de 2024. João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. João 15, 1 a 6. Esses versículos devemos lembrar cuidadosamente. Contém uma parábola. Ao interpretá-la, não devemos esquecer a grande regra que se aplica a todas as parábolas de Cristo. A lição geral de cada parábola é o principal a ser observado. Os pequenos detalhes não devem ser torturados e pressionados em excesso, a fim de extrair deles um significado. Os erros em que os cristãos caíram por negligenciar esta regra não são poucos nem pequenos. Devemos aprender primeiro, com esses versículos, que a união entre Cristo e os crentes é muito próxima. Ele é a videira e eles são os ramos. A união entre o ramo de uma videira e o caule principal é o mais próximo que se pode conceber. É todo o segredo da vida, força, vigor, beleza e fertilidade do ramo. Separado do caule pai, não tem vida própria. A seiva e o suco que fluem do caule são a origem e o poder de manutenção de todas as suas folhas, botões, flores e frutos. Cortado do caule, ele deve murchar e morrer em breve. A união entre Cristo e os crentes é tão próxima e tão real em si mesmos. Os crentes não têm vida, nem força, nem poder espiritual. Tudo o que eles têm de religião vital vem de Cristo. Eles são o que são, sentem o que sentem e fazem o que fazem, porque extrai de Jesus um suprimento contínuo de graça, ajuda e habilidade. Unido ao Senhor pela fé e unidos em misteriosa união com Ele pelo Espírito, eles permanecem, andam, continuam e correm a corrida cristã. Mas cada jota de bom sobre eles é extraída de seu cabeça espiritual, Jesus Cristo. O pensamento diante de nós é confortável e instrutivo. Os crentes não têm motivo para se desesperar com sua própria salvação e pensar que nunca alcançarão o céu. Que considerem que não estão entregues a si mesmos e à sua própria força. Sua raiz é Cristo, e tudo o que há na raiz é para o benefício dos ramos. Porque ele vive, eles também viverão. As pessoas mundanas não têm motivos para se admirar com a continuidade e perseverança dos crentes. Fracos como são em si mesmos, sua raiz está no céu e nunca morre. Quando estou fraco, disse Paulo, então sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Devemos aprender, em segundo lugar, com esses versículos, que existem falsos cristãos, bem como verdadeiros. Existem ramos na videira que parecem estar ligados ao caule original, mas não dão fruto. Há homens e mulheres que parecem ser membros de Cristo e ainda assim provarão finalmente não ter tido nenhuma união vital com Ele. Há milhares de cristãos professos em cada igreja cuja união com Cristo é apenas externa e formal. Alguns deles são unidos a Cristo pelo batismo e por serem membros da igreja.
Alguns deles vão ainda mais longe do que isso, e são comunicadores regulares e falam alto sobre a religião. Mas todos eles não têm a única coisa necessária. Apesar dos cultos, sermões e sacramentos, eles não têm graça em seus corações, nem fé, nem obra interior do Espírito Santo. Eles não são um com Cristo e Cristo neles. Sua união com Ele é apenas nominal e não real. Eles têm um nome para viver, mas aos olhos de Deus eles estão mortos. Os cristãos deste selo são adequadamente representados por ramos de uma videira que não dão frutos, inúteis e sem graça. Esses galhos só servem para ser cortados e queimados. Eles não extraem nada do caule pai e não retornam ao lugar que ocupam. Assim será no último dia com falsos professores e cristãos nominais. Seu fim, a menos que se arrependam, será a destruição. Eles serão separados da companhia dos verdadeiros crentes e lançados como ramos murchos e inúteis no fogo eterno. Eles descobrirão finalmente, o que quer que tenham pensado neste mundo, que existe um verme que nunca morre e um fogo que não se apaga. Devemos aprender, em terceiro lugar, com esses versículos, que os frutos do Espírito são a única evidência satisfatória de um homem e de uma mulher ser um verdadeiro cristão. O discípulo que permanece em Cristo, como um ramo que permanece na videira, sempre dará frutos. Aquele que sabe o que a palavra frutos significa, não precisa esperar muito por uma resposta. Arrependimento para com Deus, fé para com nosso Senhor Jesus Cristo, santidade de vida e conduta. Isso é o que o Novo Testamento chama de fruto. Estas são as marcas distintivas do homem que é um ramo vivo na verdadeira videira. Onde essas coisas estão faltando, é inútil falar de possuir graça adormecida e vida espiritual. Onde não há fruto, não há vida. Aquele que não tem essas coisas está morto enquanto vive. A verdadeira graça, não devemos esquecer, nunca é ociosa. Ele nunca dorme e nunca dorme. É uma noção vã supor que somos membros vivos de Cristo. Se o exemplo de Cristo é a única evidência satisfatória da união salvadora entre Cristo e nossas almas. Onde não há fruto do Espírito para ser visto, não há religião vital no coração. O Espírito da vida em Cristo Jesus sempre se fará conhecido na conduta diária daqueles em que ele habita. O próprio Mestre declara: toda árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Lucas 6:44. Por fim, devemos aprender com esses versículos que Deus muitas vezes aumentará a santidade dos verdadeiros cristãos por meio de seu trato providencial com eles. Todo ramo, está escrito, que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. O significado desta linguagem é claro e simples. Assim como o jardineiro poda e corta os ramos de uma videira frutífera a fim de torná-los mais frutíferos, assim Deus purifica e santifica os crentes pelas circunstâncias da vida em que Ele os coloca. A aprovação, para falar claramente, é o instrumento pelo qual nosso Pai nos torna no céu torna os cristãos mais santos. Pela prova, ele chama suas graças passivas e prova se eles podem sofrer sua vontade, assim como fazê-lo. Pela provação, ele os afasta do mundo, os atrai a Cristo, os conduz à Bíblia e à oração, mostra-lhes seus próprios corações e os torna humildes. Este é o processo pelo qual ele os poda e os torna mais frutíferos. A vida dos santos em todas as épocas são os melhores e mais verdadeiros comentários sobre o texto. Nunca, dificilmente encontramos um santo eminente, seja no Antigo Testamento ou no Novo,
que não tenha sido purificado pelo sofrimento e, como seu mestre, um homem de dores. Aprendamos a ser pacientes nos dias de escuridão, se soubermos alguma coisa de união vital com Cristo. Lembremos-nos da doutrina da passagem diante de nós e não murmuremos e reclamemos por causa das provações. Nossas provações não são feitas para nos prejudicar, mas para nos fazer bem. Deus nos castiga para nosso proveito, para que sejamos participantes de sua santidade. Hebreus 12:10. Fruto é o que o nosso Mestre deseja ver em nós, e ele não poupará a podadeira se vir que precisamos dela. No último dia veremos que tudo foi bem feito. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, ó Pai. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.